Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria. E a aula de hoje vai ser a Constituição Brasileira de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã. Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para que você receba as notificações de todas as aulas que eu coloco no meu canal de terça e quinta, ok? Qualquer dúvida pode mandar para o meu e-mail de suporte ou você pode colocar aqui nos comentários. Então, a aula de hoje ela é muito importante porque é um dos temas mais cobrados em concursos, vestibulares, provas. Gente, é uma coisa absurda o tanto que se é cobrado sobre a Constituição de 1988. Não estou criticando essa ação, até porque é a Constituição que está vigente até hoje no Brasil. Então, ou seja, a Constituição atual é de 88, claramente com muitas emendas que foram colocadas e outras leis que foram promulgadas, mas a base é toda de 88. Ok? Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Só um parênteses, uma maneira de você conseguir resolver exercício, se você está aqui para concurso ou prova ou vestibular, é que é só pensar um pouco sobre a Constituição como é hoje, como são as leis hoje, por conta da facilidade. Então você não precisa decorar a Constituição de 1988, só precisa entender os principais pontos e a história que está por trás dela. Então, que é o que nós vamos aprender aqui hoje comigo no canal Alexandria, beleza? Então vamos lá. Como eu já disse, ela também é conhecida como Constituição Cidadã. Por que ela é considerada isso? Porque ela contou com a participação popular e também de entidades, ONGs, e, enfim, com a intenção de quanto mais ouvir o povo, né, mais eu vou conseguir alcançar direitos e liberdades sociais, individuais, pessoais, enfim. Então, mais imparcial a Constituição será, né? Então, vamos lá. Contexto histórico, né? Ela aconteceu pós-ditadura militar. Então, é o início do que nós na história chamamos de redemocratização do Brasil. Então, é quando o Brasil estava voltando a ser democrático, no aspecto de eleição mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? O Brasil estava numa situação delicada desde 1964, que é a ditadura militar, né? Então ficou um período aí meio que em stand-by da ditadura militar em relação à democracia, e depois a democracia volta, né? Qual é o problema disso tudo? Então já vou deixar claro algumas questões aqui que são completamente imparciais em relação à questão política, que não é minha intenção aqui ser partidário ou alguma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: todo processo de mudança histórica, sendo para o bem ou para o mal, ele gera um transtorno ou um processo de adaptação. Esse processo de adaptação, ele não é muito bom para o Brasil, para o país, quer dizer. Por quê? Quando se trata de uma coisa tão grande assim. Porque muitos vão concordar, muitos vão discordar. E fica ali, aqueles que também estão a par ou imparciais da situação, ficam na dúvida. E aí, vou seguir a lei antiga até quando e a nova até quando? Fica aquele impasse, né? Então, isso daí gera, de fato, uma situação delicada. Então, todo o processo de transição grande dentro de uma nação gera um pouco de bagunça, um pouco de transtorno por causa dessa mudança drástica que está acontecendo. E isso é mais evidente, meu povo, no mundo contemporâneo, né? Por quê? Por conta da mídia. Hoje se estoura uma guerra em Bangladesh e a gente vai estar sabendo daqui a minutos, né? Então é fácil ter acesso às coisas hoje. E por que ter esse acesso mais fácil se torna mais preocupante no aspecto de ser mais conturbado? O fato de chegar em todos os lugares ao mesmo tempo
isso vai gerar muitas revoltas, vai gerar muitos murmúrios, enfim. E isso para um Estado, para um governo conseguir manter o controle de tudo isso ao mesmo tempo, aí se torna a dificuldade que eu quero dizer aqui, né? Então vamos lá, como que se deu isso então? Ela foi escrita e terminada no dia 5 de outubro, né, de 1988, e ela durou 20 meses. Né? Quando a Assembleia Nacional Constituinte foi convocada, isso é muito comum se ouvir em países tipo Revolução Francesa, revoluções inglesas, países que estavam sendo de monarquia para república, ou mudando a independência e tal. E foi chamado uma Assembleia Constituinte. O que seria? Seria uma assembleia onde vão reunir pessoas para escrever uma nova Constituição. Né? Professor, mas quem vai participar dessa assembleia? Aí cada país faz do seu jeito. Aqui no Brasil, nesta Constituição específica, a gente vai ver agora que foram pessoas escolhidas pelo povo. Então vamos lá. A Constituição é um marco da transição de ditadura militar para a nova República Brasileira. Então, o estopim mesmo é esse. Quando a Constituição ela é promulgada, quando ela fala assim, a partir de agora é essa Constituição que vai vigorar no Brasil. Tá? Então, automaticamente, a primeira característica que nós podemos ter da Constituição de 88 é a redemocratização, a volta da democracia. Aí a gente tem o auxílio, né, dos protestos da Diretas Já, enfim. Mas não podemos esquecer isso, né, que juntamente com todo esse contexto, nós vamos ter movimentos contrários à ditadura que vão às ruas, que vão nas artes, nas rádios. Também não podemos esquecer que tinha movimentos favoráveis à continuação dos militares. Mas qual que era a maioria, professor? Olha, é difícil eu te falar, viu? Porque existe uma questão chamada maioria e existe uma questão chamada quem fala mais. Ou seja, quem fala mais alto, né? Ou quem aparece mais nos holofotes. Por que eu falo isso? Tem essas pessoas que eram favoráveis, tem essas que não eram favoráveis, e tinham aqueles que eram completamente indiferentes a tudo. Normalmente aquelas pessoas mais simples que moravam no campo, então não afetou muito o período de divisão, de democratização e tudo mais, né? Então por isso que não dá pra gente generalizar, né? Por conta de que teve uns que, mesmo quando fosse democracia, não tava votando, né? Porque, enfim. Então esse processo, ele é um processo difícil da gente interpretar sobre quem era a maioria, né? Mas o que nós podemos deixar claro dentro das grandes metrópoles, sim, a maioria era favorável à redemocratização, até por conta do auxílio das universidades. Tá? Enfim, então como foi promulgado, a Constituinte ela só foi convocada em 1987. Como eu disse, demorou 20 meses, e ali ela chega até dia 5 de outubro de 88, que é quando ela de fato é oficializada. Qual que é a questão? Após Tancredo Neves e José Sarney serem eleitos ali, lembrando também de uma questão de conjuntura, de que as eleições eram diferentes, né? No Brasil teve épocas que a eleição, quando tinha eleição, né? Era uma eleição para presidente, uma para vice, era separado. Então, várias coisas vão mudando. E aqui, na eleição onde Tancredo e José Sarney foram decretados ali, né, que a gente tem toda aquela história de Tancredo Neves e tudo mais, foi prometido essa nova Constituição, foi prometido um novo modelo, foi prometido novas leis, enfim, várias coisas foram prometidas no Brasil naquele período, né? E como que aconteceu tudo isso? Claramente, há um desgaste do que foi a ditadura militar. Por mais que a ditadura militar pode ter sido boa economicamente para o Brasil? Pode. Pode ter sido bom para o Brasil? Pode. Mas o que nós podemos deixar claro? Boa parte da população brasileira estava de saco cheio do autoritarismo. Né? Isso aí é fato. Você pode estar num governo impecável, lindo, maravilhoso. A partir do momento que você começou a agir com autoritarismo,
você vai perder muita referência, muitas pessoas vão deixar de te apoiar por causa disso. Então, essa é uma situação muito delicada nas histórias das nações. Mas então, Fabini, vamos direto ao ponto. Como funcionou a elaboração da Constituição de 88? Gravam essas informações aqui, se vocês quiserem ir anotando. Primeiro, foi composta por 559 parlamentares eleitos pelo povo. Então, o povo elegeu quem vai escrever a Constituição. Então, foi, entre aspas, um plebiscito, né? O que é um plebiscito? Quando você pede para o povo votar em algo, né? Não são quem já está no poder que vai decidir, mas sim o próprio povo. Então, o povo elegeu os parlamentares para escrever a Constituição. Houve uma participação popular indireta. Como assim? Eles não estavam na Constituinte escrevendo, foram esses eleitos que estavam lá. Mas eles podiam enviar sugestões. Falam que teve mais de 70 mil registros de opções que as pessoas foram sugerindo. Então, mas para quem que essas pessoas mandavam essa sugestão? Para aquele parlamentar que ela votou, que ela queria que estivesse lá. Então aí eles iam colocar em pauta e iam discutir se aquilo de fato vai ser colocado em lei ou não. Então, eles tiveram essa participação. Não só as pessoas, mas também entidades, ONGs, associações e tudo mais. Então, esse processo de construção dela não foi só os parlamentares aleatórios que todos discutiam sobre tudo. Não. Foram criados comissões, ou subcomissões, enfim, com temáticas, com temas. Você vai trabalhar com questões relacionadas à vida, né, aborto, essas coisas. Você vai trabalhar com as questões trabalhistas, você vai trabalhar com as questões civis, você vai trabalhar com as questões de crime, de penas, enfim. Eles separaram essas pessoas em temáticas para acelerar o processo. E aí depois jogar tudo numa Assembleia Geral. Tá? E tinha uma comissão específica que elaborava projetos, eu escrevia, né, a parte final, que seria a comissão de sistematização, que eles vão sistematizar tudo que o povo mandou, que os parlamentares colocaram em pauta. Na teoria, esses parlamentares já deveriam fazer uma peneira daqueles 70 mil opções para já levar lá aquilo que de fato, isso aqui é coerente, isso aqui tem a ver com o que nós queremos. E aí, a comissão de sistematização, ela vai juntar, vamos colocar numa mesma lei o que aquele parlamentar A e parlamentar B colocaram duas ideias diferentes que você pode juntar em uma lei só. Então, essa comissão, ela teria esse papel de ir juntando as informações necessárias, para que daí tudo tivesse mais organizado, porque se você só pegar aquilo e jogar aleatoriamente, isso, meu Deus, né, ia ficar absurdamente complicado você ter essa Constituição. A intenção da Constituição é facilitar, não dificultar. É isso que eu gosto de falar para todo mundo. Não dá para a gente colocar, tipo, tem que ter... Não. O jeito mais fácil que ficar para o povo compreender melhor. Enfim, o processo, então, foi aprovado com a participação de diversos partidos políticos. Então, não teve só... esses mais de 500 parlamentares, eles participavam já da política brasileira. Então, são pessoas que já estavam bem adentro de questões políticas. Quem ficou responsável pela Assembleia Constituinte, que aprovou, que teve todo esse processo aí, foi Ulisses Guimarães. Ele foi o chefe, né, o presidente da comissão, o presidente da Constituinte. Então, foi assinada por ele, ok? Então, esse é o contexto mais geral da formação da Constituição de 88. Agora eu vou colocar aqui para vocês os 10 principais pontos que estão dentro da Constituição que são mais cobrados e que as pessoas mais discutem. Primeiro, é quando coloca que a República vai ser República Federativa Presidencialista. Cuidado, porque já tem questão que eu já vi vestibular até mesmo, colocando que a Constituição fala que o nosso país é parlamentarista.
não significa que, não é porque o Brasil tem o Senado que ela é parlamentarista. O Brasil seria parlamentarista se não tivesse a pessoa do executivo, né? O presidente, ou o governador, ou prefeito. Seria somente as pessoas que estão ali como vereadores, câmaras e senado, tá? Se fosse parlamentarista. Mas não, nosso país é federativa, que significa separação em estados, né? Terá os estados, e eles terão um pouco de autonomia, não muita, mas um pouco, e presidencialista. Por quê? Por isso que esse é um pouco. Porque em cima do federalista tem um presidente. Então, é essa informação aqui. Eleições diretas. Então, o que seria isso? Eu vou votar diretamente na pessoa como presidente, ou como deputado, ou como senador. O que seria uma eleição indireta? Eu votar para o deputado e os deputados que vão eleger quem vai ser o presidente. Isso seria uma votação indireta. Mandato presidencial de 4 anos com possibilidade de reeleição. Isso é importante. É o jeito que está hoje. Porque antes era 5 anos e não tinha possibilidade de reeleição. Voto obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 70. Depois o Brasil mudou para 60, ok? No início era 70, depois mudou para 60. Então, de 16 a 18 é facultativo e acima de 60, facultativo. Beleza? Então seria outra característica que também teria permissão para votos facultativos, que seriam pessoas de 16 a 18, até 6, 17 anos, e acima, na época de 70, depois como diminuiu para 60, acima de 60. Garantias trabalhistas, leis trabalhistas a dar e vender. Então, o direito trabalhista é realmente bastante profundo aqui no Brasil. Então, foi aqui que escreveu as principais características trabalhistas de todas as constituições que o Brasil já teve. Também permitiu, isso aqui cai bastante também, direito dos indígenas de tomar posse de terras que sempre pertenceram aos seus povos, então reservas, essas coisas todas. Então deu essa abertura a povos nativos. Enfim, colocou o racismo como um crime inafiançável e indiscutível, um crime, agora não é mais discutível, se não, provou que é racismo, crime, tá? Então, enfim, há direito à multa e tudo. Depois, garantia da liberdade de expressão, né? Ou seja, proibição de qualquer tipo de censura direta. Então, isso também foi colocado. E possibilidades de abertura de leis que o povo participe, que seria os plebiscitos, a legalização dos plebiscitos no Brasil. Então, você pode abrir plebiscitos para colocar novas leis, como, por exemplo, se alguém, vamos supor que o Brasil começa a discutir sobre a eutanásia, se isso vai ser legalizado ou não. O Senado vê que seria melhor o povo decidir. Então vamos abrir um plebiscito para o povo votar se realmente deve colocar isso como lei ou não. Então esses são os 10 principais pontos trabalhados sobre essa Constituição. Fala do presidencialismo, eleições diretas, mandato de 4 anos com reeleição, voto obrigatório, voto facultativo, garantias trabalhistas, povos indígenas conquistando grandes vantagens, a questão do racismo ser de fato crime, considerado crime agora, garantia de liberdade de expressão, não podendo ter qualquer tipo de censura direta, e depois possibilidades de plebiscitos para colocar novas leis. Então essa é a base da nossa Constituição que está vigente até hoje. E aí, povo, o que acharam da aula? Coloquem aqui nos comentários o que você achou, se gostou ou não da aula. Também sugiram novas aulas para que eu possa planejar, gravar aqui para o nosso canal Alexandria. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever e ativar o sininho para constantemente você receber as aulas que estão sendo postadas aqui no canal Alexandria. Muito obrigado por ter ficado até aqui no final dessa aula e a gente se vê na próxima.